O São Paulo Futebol Clube ele tem hoje um confronto contra o time do Fluminense e ele tem que ganhar desse Brasileirão. É a retomada do São Paulo que lançou aí um novo técnico que até tá no bid já, mas a verdade é que o São Paulo hoje não terá ainda Dorival Júnior na beira do gramado. Ele terá um velho conhecido da torcida que ele realmente dá o que falar. Ele é bom, ele é importante, ele não é. Quem é? O que nós podemos esperar de Milton Cruz? Por falar nesse cidadão, será que o Ferreirinha agora ele vai conseguir finalmente ser aquele Ferreirinha que veio contratado para o time do São Paulo? E o Arthur, ele terá mais liberdade agora ou vai continuar naquela lenga-lenga? Como é que tá a situação dessa volta do Arboleda? O Arboleda realmente ele será reintegrado ao time do São Paulo e poderá voltar a jogar, voltar de fato a vestir essa camisa do tricolor paulista? Tem muita situação que está acontecendo aí, inclusive eu quero falar sobre Paulo Henrique Ganso e o meia do São Paulo Futebol Clube, nós temos que discutir mesmo, porque o São Paulo ele agora está vivendo uma mudança gigantesca e é algo um pouco estarrecedor até de pensar no momento em que o São Paulo abriu mão de ter meia. No momento em que o São Paulo decidiu que Luciano, só por não ser um cara tão rápido como um atacante normal, ele poderia virar o meia do São Paulo. Mas não falando mesmo do Luciano, e sim do meia do São Paulo Futebol Clube. Então vai ser um vídeo muito completo. E para isso, eu vou te pedir uma gentileza. Chega nesse like aí, ó, deixa um likeão mesmo, que aí você dá uma moralzaça aqui no vídeo. E esse vídeo também ajuda ele a espalhar mais por aí. Aí você dá uma força para engrandecer o vídeo. No teu like eu vou ficar muito feliz. Se estiver vindo pela televisão também, não custa nada, é só chegar ali, virar o controle e ter um like, aí eu te agradeço mesmo. Vamos lá então, falar do São Paulo? Seguinte, o São Paulo hoje às 19, ele pega o time do Fluminense, né? O Fluminense, eu não vou ficar aqui passando a escalação deles, mas eles têm um timaço, né? Eles têm caras como Lúcio Acosta, Savarino, eles têm ali o Serna, Canóbio, caras que vêm jogando já no time do Luiz Zubeldia, que eu acho que é o grande ponto fraco desse time. O Zubeldia, pra mim, ele puxa um pouco o freio de mão do time do Fluminense, mas ainda assim é um time muito capacitado. E o São Paulo, ele tem que se desdobrar para ganhar hoje. O São Paulo, ele já está eliminado da Copa do Brasil, não tem mais Copa do Brasil para jogar, a Sul-Americana é aquele torneio meio agridoce, né? Você fala assim, nossa, ganhei uma Sul-Americana, que delícia, vamos comemorar. Aí você fala, poxa, mas será que só isso ficou pro São Paulo? Só comemorar uma Sul-Americana? Nem no Brasileirão, né? Não precisa ganhar aquele título, mas ficar entre a primeira e segunda e terceira posição ali, parece que a quarta colocação pro São Paulo já transforma-se num milagre gigantesco. Isso tá muito errado, né? O São Paulo ele foi levado às traças. Ele foi colocado num limbo ali pela diretoria do São Paulo, não só essa, mas as anteriores, e agora o São Paulino tá aqui colhendo os cacos e torcendo muito pro São Paulo dar realmente a volta por cima. E para isso, nós contratamos o Dorival Júnior, que chegou no São Paulo e chegou chegando. Já pediu não só um bom vencimento, um bom dinheiro financeiramente falando ali, né, um bom salário, mas ele também já pede mudanças e uma mudança de projeto de futebol. Ele quer ganhar. E ele fala inclusive sobre a volta do Arboleda, que ele gostaria de ser o cara a trazer o Arboleda de volta para a importância de jogar no São Paulo. Isso deu muito o que falar e foi uma questão até um pouco polêmica. Muitos torcedores considerando que o Arboleda ele não pode de jeito nenhum vestir mais a camisa do São Paulo e alguns outros torcedores considerando que sim, que o Arboleda ele tem a sua importância e que ele seria um cara ali para voltar a jogar até pelo cenário do São Paulo ter Tolói, Dória, alguns caras da equipe de base, um Alan Franco que convive muito com contusões, então seria perder o Ferrarese do Botafogo, que deve comprar agora, e mesmo que o Ferrarese ele possa voltar para o São Paulo prefere ter o Arthur, então sim, o Arboleda se volta para o São Paulo hoje, ele tem um quê de importância. Se pensar numa empresa e não no futebol, onde movimenta paixão, pensou numa empresa, o Arboleda voltar seria fundamental. Agora, pensou na paixão, o desaforo que ele fez com o torcedor São Paulino e com o time do São Paulo, aí não pode voltar mais e eu concordo. Mas o Arboleda e a diretoria do São Paulo, junto com o Dorival, vão discutir se ele vai ser reintegrado ou ser utilizado como troca, moeda de troca, para o São Paulo ter um outro jogador de mercado. Isso é sobre o Arboleda. E o São Paulo ontem, ele divulgou a foto do Ferreirinha e também do Moreira, né? Isso aqui me dá um impacto muito grande no raciocínio, porque o Moreira é o tipo de jogador que ele veio do futebol europeu, não que ele jogou na Europa, ele estava no Porto e nem jogou, mas ele volta
e ele foi embora como um bom jogador. Ele tinha um histórico de lesão que o incapacitava de jogar. Quando ele vai para o Porto, ele volta para o São Paulo, ele não teve contusão mais. Tudo bem que ele não jogou, mas ele não teve contusão mais. No momento em que ele não tem contusão, por que ele não joga? Agora nós tivemos a mudança de técnico. O técnico anterior, que era um cara que poderia ser manipulado ali pela diretoria do São Paulo, que era o Roger Machado, contratado mais numa questão de amizade do que de competência e capacidade. Ele era o cara que, se o Rui Costa pede para ele colocar o Cédric Soares, ficaria muito pertinente, muito plausível ele colocar o Cédric. Mas agora chegou o Dorival. E agora o Dorival ele vem por cima da carne seca. Ele vem bem. Não tem essa de o Dorival chegou no São Paulo aqui agora, e o São Paulo vai mandar o Dorival escalar o Cédric. Isso agora não existe mais, né? Então, se é que um dia existiu. Então, o Dorival agora, ele vai olhar para os laterais, ele tem já a volta do Lucas Ramon. Só que ele não tem, além do Lucas Ramon, um outro cara que é a realidade. Ele tem o Cédric Soares, que é uma realidade negativa, mas ele tem o Moreira, que o próprio São Paulo divulgou a fotinho dele. É claro que se o São Paulo divulga uma imagem agora, para nós São Paulinos, do Cédric Soares, para pegar o Fluminense, ia ser aquela desanimada, né? Ia dar aquela... Poxa, que banho de água fria. Agora, já que o São Paulo não pode publicar foto do Caleri, do Luciano, do Cédric, que são protagonistas do fracasso recente na Copa do Brasil, ele divulga o Moreira. É o modus operandi do São Paulo tentar trazer o torcedor pro like, mas ele não tem, assim, muito o que mostrar. Então o Moreira é um cara que aparece. O Moreira, então, ele deve jogar com o São Paulo agora com o Dorival. Ele deve aparecer agora e Cédric Soares deve perder muito espaço nessa mudança de técnico. Mas, não bastando a lateral direita, que agora voltando o Lucas Ramon, deixa de ser um problema, jogando apenas 2 competições, Ferreirinha é o jogador que o São Paulino mesmo, ele tem ali num alto patamar, porque é um jogador que ele não veio para ser qualquer um. Uma característica única dele drible ali pela ponta esquerda, e é um cara que quando consegue jogar, ele tem um nível altíssimo. Só que para ele conseguir chegar nesse nível altíssimo, depende de vários fatores, que é ele não estar contundido, ele conseguir jogar o jogo inteiro, é o Luciano não dando esculacho nele a cada vez que ele erra um lance. Então tudo isso vai levando o Ferreirinha para um jogador comum, mas ele não é. Ele tem de fato uma característica única que pode fazer ele decidir jogo a qualquer momento. Eu vejo que o Luciano é decisivo, o Luciano se largar ele sozinho, ele não vai fazer nada. Largar o Caleri sozinho, dá desespero, não precisa nem de goleiro no adversário, porque ele não faz gol sem goleiro se ele estiver sozinho. Já o Ferreirinha, ele consegue fazer a jogada para ele. É igual o Arthur, ele faz uma jogada que de maneira individual ele consegue chegar até a meta adversária. Então sim, o Ferreirinha é um cara importantíssimo pro São Paulo, assim como é o Arthur. O problema é que quando o Ferreirinha e o Arthur vão fazer as jogadas, o Luciano mesmo ele não deixa. Se você chutar a bola errado com o Luciano em campo, ele vai pegar no seu pé. Se você der um passe que não seja pro Luciano, vai para um outro cara, o Luciano reclama. Então não dá pra jogar com tranquilidade e liberdade enquanto o Luciano estiver lá. Agora ele não tá, ele se machucou. E aí o Ferreirinha e o Arthur agora eles têm a chance de fazer uma retomada no São Paulo Futebol Clube. O técnico Milton Cruz, ele assume o São Paulo agora de maneira absolutamente interina, porque ele não vai ficar nem 2 jogos, né. Hoje, quase que ele não fica, que o Dorival atrasou um dia lá pra fechar com o São Paulo, então o Milton Cruz acaba virando o técnico do tricolor paulista pra agora. Mas o certo mesmo seria o Milton Cruz nem assumir o São Paulo e ficar já o Dorival. Mas o Milton Cruz assumiu, ele vai ser o técnico nesse momento aqui, somente no jogo contra o Fluminense, e ele é um cara que em outrora, quando ele estava no São Paulo Futebol Clube, sempre esteve, ele era um cara que ele conseguia sim ter a sua importância como técnico interino, aquele técnico de momento, ficava 2, 3 jogos, ele conseguia bons resultados. Ele mudava o óbvio, né? Tem técnicos que vão ficando muito tempo no cargo, perdem o óbvio na cabeça, sabe? O cara não enxerga mais que não é pra pôr o Cédric ali. Ele não enxerga mais que o Enzo Dias não dá mais. No que o Caleri não consegue dar um passo sem tropeçar na bola. Então isso vai fazendo um técnico de longo prazo se perder no caminho. Quando chega muita coisa, ele fala: vou trocar aqui, aqui, acolá, troca 2, 3 pecinhas, o São Paulo resolve naquele primeiro momento. Então agora o muita coisa ele pode ganhar do Fluminense lá. É dificílimo, mas pode. Então o São Paulo ele tem que ir com tudo. E Arthur e Ferreirinha, eles são assim, praticamente a única esperança que o São Paulino tem, sem o Marcos Antônio, de conseguir fazer o São Paulo ir bem, né? Os caras eles têm que ter liberdade para jogar. Vamos ver agora como é que vai ser. O São Paulo agora equilibra mais. Perceba, Caleri de centroavante, que tá horroroso, mas é um centroavante, e o Cauli de meia. Se é que o Cauli vai jogar. Aí tem Ferreirinha e Arthur. Então você não tem mais Luciano, Caleri, Ferreirinha e Arthur, que são 2 atacantes. Fica uma tática muito desequilibrada com 4 atacantes. Agora, nesse caso, com 3 atacantes e mais um meia de criação,
É um meio-campo reforçado com 2 volantes, mais o Cauli que volta, Arthur e Ferreirinha voltando e tem um time de ataque e meio-campo totalmente equilibrado. É um time melhor se o Luciano não jogar. Isso é indiscutível. O Luciano pode ter a sua importância, jogar mais bola que Cauli e Caleri juntos. Acho que sim. Luciano joga mais bola que Cauli e Caleri juntos, mas o posicionamento dele, a posição que ele joga e a velocidade que ele tem, a visão de jogo atrapalha um pouco o São Paulo. Eu tô muito empolgado para ver o São Paulo. Hoje vai ser colher os cacos. Não tem muito futebol para analisar, mas para os próximos dias, sem o Luciano, eu acho que o São Paulo tem uma chance enorme de uma retomada aí, principalmente com o Dorival assumindo. O Marcos Antônio começa a treinar em campo já. Tá em vias de voltar para o São Paulo. E ele vai ser muito importante. Imagina você não ver esse time com o Cauli, tendo Ferreirinha, Arthur e Caleri, e tendo 3 volantes. Só que um deles é o Marcos Antônio, Bobadilha, o Danielzinho, e o outro é o Marcos Antônio. Faz aquele time que tem aquele meia, que é o Marcos Antônio, que é o cara da criatividade, tem o Bobadilha que dá o chute, o Danielzinho que consegue carregar a bola, e ainda se não bastasse, carrega com ele o melhor do legado do técnico Hernan Crespo, que são aqueles 3 volantes jogando juntos. E isso funciona demais pro São Paulo. O São Paulo hoje ele carece de um meia. Eu tava vendo o time do Fluminense, eles têm lá Paulo Henrique Ganso, né, por exemplo. O Paulo Henrique Ganso, ele tem ficado no banco de reservas do Fluminense. Ele é um tipo de jogador que ele tem a parte criativa muito apurada, a parte do passe de muita visão. É uma característica que no São Paulo ninguém tem. Perceba, o Luciano nem sabe tocar a bola. O Lucas Moura, que ele é um meia, ele não é meia de criação, ele é um meia de arrancada. Ele é aquela estilingada pra frente, ele pega a bola e joga pra ele. Ele tenta driblar, se ele usar um pivô é pra ele jogar, não é meia criativo. E o Cauli, que seria esse meia criativo, ele não tem nenhum passe de efeito. Ele toca de lado. O Cauli, ele pega a bola, ele se livra dela. O Paulo Ganso, ele pega a bola, ele cadencia o jogo. Ele para, ele pensa, ele lança, ele toca pra cá, recebe aqui, lança, ele não corre. Mas de resto, ele tem uma presença de campo muito impressionante. O Ganso, se você analisar um jogo do Fluminense agora com ele com 37, se eu não me engano, ele vai ser o tipo de cara que ele não passa desapercebido. Toda bola que chega no pé do Ganso é uma bola que você espera um algo a mais. E normalmente ele faz. Mesmo que ele toca pra trás, ele perde de novo a bola. Se ele tocar de lado, ele perde de novo até que ele dê um passe agudo. Um passe vertical, um passe pra frente mesmo, buscando alguém pronto pra fazer um gol. Como o futebol apertou muito, o futebol do Ganso ele aparece um pouco menos na atualidade, né? Mas o Ganso ele tem uma genialidade também muito impressionante. E o São Paulo, ele carece de um cara assim, ele nem tem, nem de perto, nem de longe, nem de esperança, ele não tem esse cara do meio. Agora, quando o Marcos Antônio joga, ele faz essa função. O Marcos Antônio é o cara que, perceba, o Ganso ele protege mais, tem mais força física, ele sabe proteger a bola. O Marcos Antônio compensa a falta de força física com mais mobilidade. Então ele pede a bola e faz igualzinho o Ganso. Ele toca de lado e ele recebe de volta. Ele toca pra cá e ele recebe de volta. Aí ele arrisca um lançamento. Ele arrisca um passe em profundidade. Então o Marcos Antônio ele é uma joia. Por isso que o Flamengo tá babando pra levar o Marcos Antônio. Você vê o Flamengo aí, ele tá com o Carrascal, por exemplo, que é o atacante, né? Mas ele tá sendo veementemente vaiado. O cara igual o De La Cruz, ele não consegue jogar pelo time do Fluminense, do Flamengo. Ele não joga, tá sempre contundido. Então os caras, e aquele Jorginho lá, convenhamos, ele bate pênalti. É mais ou menos o que ele faz na vida pra sobreviver hoje, né? É um jogador normal de tudo. Olha aí, perderam pro Vitória agora, se Caleri e Pedro não destruírem o jogo, o Flamengo é normal. E não é que é normal, mas torna-se normal, dependem muito de Caleri e Pedro. É um timaço. Tô zoando o Flamengo, não. Mas depende muito de Caleri e Pedro. Então, se você olhar pro Marcos Antônio, claro que ele tem espaço no Flamengo. E muito. Por quê? Porque ele é um segundo volante, compõe o meio-campo, força o meio-campo a ficar fechadinho quando tem outros 2 volantes, e ele consegue, com aquela sua inteligência, que é o prêmio principal dele, é o passe. Ele é segundo volante, é o cara de marcação, é o cara que corre o jogo inteiro, ele corre o campo inteiro. Só que na hora dele dar um passe, ele é um cara aprimorado. Então ele é uma joia rara. E o São Paulo, tendo o Marcos Antônio de volta, ele tira essa necessidade de ter um meia. Cauli pode ser devolvido para o Bahia, o Lucas Moura pode ser atacante quando voltar, se um dia voltar, Luciano pode ser colocado no banco de reservas e você ter o Marcos Antônio como aquele meia mesmo, para criar jogada para Arthur e Ferreirinha que correm e acompanham o ritmo dele. E o centroavante, Caleri, um balde d'água ali com a camisa do São Paulo, dá tudo no mesmo. Você põe qualquer centroavante. Claro que quando você tem um cara igual o Rian Francisco, ele tem que ser mais lembrado. Um cara igual o Rian Francisco, ele é uma joia raríssima. Então, você tendo um cara igual o Rian Francisco, que é o único
que é jovem, que é o cara sem experiência, você tem o Ferreirinha, já tem mais experiência, ou uma contratação na ponta esquerda. Você tem o Arthur, mais experiência, jogou em Palmeiras, Red Bull, jogou no Botafogo, jogou fora do Brasil, é um baita jogador o Arthur. Arthur, Ferreirinha e mais o Marcos Antônio com 2 volantes de contenção, pega um cara experiente igual o Wendel, pega um cara igual o Lucas Ramon, que é um excelente carregador de piano, não é o cara do brilho, mas também não é o cara que vai jogar muito, o Lucas Ramon. Você tem um time absolutamente experiente e jovem. Ferreirinha é experiente e jovem, Arthur experiente e jovem. A zaga é experiente e aí não é jovem, mas Sabino tem 27, Alan Franco tem 30, sabe? Não é um time velho. O Lucas Ramon joga muita bola, Danielzinho joga muita bola, o Bobadilha é jovem. Por que não colocar então o Rian Francisco nesse time? Não precisa mais ser lento, não precisa mais ser pragmático e óbvio, como Luciano e Caleri. Você vai ter um poder de decisão talvez menor, não acho que o Caleri seja decisivo em nada. O Rian Francisco para mim faz mais gol que ele. Acabou o ano, cada um jogou 60 jogos, o Rian Francisco faz o dobro dos gols e com facilidade. Agora tem que pôr pra jogar, né? O Luciano, pra mim, sim, ele atrapalha esse time do São Paulo. Então, se você tiver ali o Marcos Antônio, que hoje não tem, mais o Arthur, mais um cara igual o Lucas Moura e não Ferreirinha, e ainda um Rian Francisco, tá de brincadeira. O São Paulo tem um time pra montar. E quem sabe disso não sou eu, quem sabe disso é o Dorival. E o Dorival sabe que montar esse time é uma coisa assim tranquila pro São Paulo. Não é uma coisa, nossa, que bicho de 7 cabeças. Esse São Paulo não tem salvação, esse São Paulo não tem chance. Pelo amor de Deus. É claro que o São Paulo tem chance, é óbvio que tem chance. Então o Rian Francisco, ele diferente de um Arthur, de um Ferreirinha, de um Marcos Antônio, de um Lucas Moura, você não sabe o que esperar ainda. Agora eu pergunto pra você, São Paulino, que olha nos meus olhos aqui agora. Existe algo que impeça o teste de Rian Francisco no lugar do Caleri? Se alguém me disser aqui por que o Caleri tem que jogar, aí eu aceito. Agora me explique por quê. O que o São Paulo de fato ganha com o Caleri? Vai perder o Paulista pro Água Santa? Vão normalizar. Nunca vai ser culpa do Caleri. Vai perder uma Copa do Brasil pro Juventude, com ele perdendo os gols e sendo o grande responsável pela eliminação do São Paulo? Vão normalizar e esquecer o Caleri. O Caleri é a boa notícia? Não é. O São Paulo perdeu pro Juventude, não é porque o Roger Machado não é técnico pro São Paulo, não é porque o Sabino não é zagueiro pro São Paulo, não é porque o Enzo Dias é horroroso pro São Paulo, é justamente porque o Caleri não fez os gols aqui no Morumbi. No Morumbi tinha que ter fechado a panela. O Caleri não faz os gols, ele não consegue fazer. Então o São Paulo é eliminado pro Juventude, porque não faz gol lá na frente. Ficar buscando problema no Sabino, no Enzo Dias, no Roger Machado, é justo, mas não é certo. O problema é não ter feito os gols. Se tivesse feito aqueles 5 que perdeu no primeiro jogo, o São Paulo teria voltado com a classificação e ninguém estaria nem pensando em Roger Machado, em Cédric, em Enzo. Não fazer gols é o grande problema. Tudo que é montado, Marcos Antônio, Arthur, Ferreirinha ou Lucas Moura, tudo que é montado é pro centroavante fazer o gol. Então, o Rian Francisco já. Rian Francisco imediatamente. Pior do que tá, não fica. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, ó, não esquece não, chega nesse likeão pra dar aquela espalhada na moral aí. E o vídeo, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!